Desse alfabeto agora, que você tem letras, que você pode escrever coisas, você pode escrever palavras, que daí já são conjunto de caracteres utilizados em sequência. E como você tem um alfabeto limitado, você não tem palavras limitadas. Você pode gerar quantas palavras você quiser, palavras ilimitadas, que vão ser essas combinações entre caracteres. Mas para que essas combinações tenham sentido, tenham significado, você precisa de uma regra para definir elas. Você precisa de algo que diga, que transforme essa quantidade de palavras em algo finito. E essa regra se chama, ou esse conjunto de regras se chama gramática. É a gramática que define o que é uma palavra correta, aceita por aquela linguagem, e o que é uma palavra incorreta, o que não pode ser aceito, o que está errado. Então, a gramática, junto com o alfabeto, define quais são as palavras que vão poder ser utilizadas. Então, quando você tem esses elementos, você tem o alfabeto, você tem a possibilidade de gerar palavras, você tem uma gramática que define quais palavras são certas e quais são erradas, e o que é aceito e o que não é aceito, você tem uma linguagem. É assim que se define uma linguagem. Não é só para linguagem de programação. Todas as linguagens funcionam assim. Por exemplo, no português, você tem as letras do alfabeto. Você consegue formar palavras com estas letras. Você tem também símbolos de pontuação, símbolos gráficos. Você tem ponto, você tem vírgula, você tem ponto de exclamação, você tem vários outros elementos que vão trazer significados diferentes e que precisam respeitar regras. Precisam respeitar uma gramática para que você escreva de uma maneira que outro ser humano, quando for ler, consiga entender aquilo que está escrito. Então, quando você tem todos esses elementos, você consegue definir justamente uma linguagem.